Então, amigos e irmãos, continuando aqui, sobre julgamentos do passado. Jamais, uma vez perdoado, entrado, conversado, dialogado, perdoou, não voltem, não voltem. Ah, num dia de ira, de estresse entre o casal, tacar na cara. Oh, aquela vez que você fez isso comigo. Talvez é uma coisa tão banal, uma coisa tão insignificante que doeu, doeu. A gente não pode menosprezar o sentimento, né? Ou o que aconteceu naquele dia com a pessoa, mas jamais ficar atacando. Uma vez perdoado, não volte a atacar ou cobrar daquela pessoa. E outra coisa também que eles falaram muito é não ter vergonha de pedir ajuda. Como eu vou pedir ajuda? Eu não sei com quem conversar, eu não sei com quem se abrir. Muitas das vezes procure, né, um pastor da sua confiança, uma pastora, se você for mulher, sempre mulher conversar com pastora e o homem conversar com pastor. E se não tiver, aquela amiga de fé, aquela amiga que você sabe que você pode falar com ela, pode contar com ela e ela vai te aconselhar, ter conselhos de Deus para sua vida, se abra com ela. Ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu gostaria muito de se abrir com você, conversar com você. E se por uma aventura você puder me dar um conselho, uma instrução, sempre Deus. Deus no comando, ore antes de conversar com quem você precisa conversar, para Deus também sempre te orientar com quem conversar, né? Porque muitas das vezes a gente não sabe com quem conversar e vai se abrindo com uma amiga do mundo ou vai se abrindo com uma pessoa da família que mal se põe no seu lugar e depois arca com as consequências. Então, ore antes, peça a instrução de Deus. Deus, com quem eu devo conversar? Tenho com essa pessoa em mente. Faça que dê tudo certo. Se for para ser, eu converso com essa pessoa, a gente marca um horário, a gente se encontre, tome um café, um chá e vamos conversar. E pode ter certeza que Deus vai fazer acontecer e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E sobre os temperamentos? A gente sabe que num relacionamento, ou seja, numa amizade, cada um tem o seu temperamento. Existem pessoas que são mais espontâneas, mais que falam, dialogam mais e falam tudo o que pensam e se expressam melhor. E tem aquelas pessoas mais fechadas, que são as pessoas mais pensativas, antes de falar, analisa muito e pensa, que é o meu caso, né? Eu vou falar, eu sou fleumática. O que é uma pessoa fleumática? Uma pessoa fleumática, muitas das vezes, é uma pessoa muito cautelosa na hora de falar, na hora de agir. Prefere 1000 vezes a paz do que o conflito, do que uma discussão, do que reagir sem antes analisar muito o ambiente. E existe também aquelas pessoas que são coléricas, que já explodem e já falam, e muitas das vezes depois que falou que vê o que falou e que machucou, ou o que aconteceu com a outra pessoa, né? E já tem aquelas pessoas que são sanguíneas. As pessoas sanguíneas são aquelas pessoas divertidas, que só quer ver o lado bom da vida, e brinca, e dá risada, e muitas das vezes, né, motiva a outra. E já tem aquelas pessoas que são melancólicas. As melancólicas são aquelas que já são todas sentimentais, são aquelas pessoas que levam tudo pro coração, cuidar do jeito que você fala com elas, porque senão elas se doem. E aquilo lá depois, para sair do coração, gente, as pessoas melancólicas, elas são muito, assim, muito sentimentais. E qualquer jeito que uma pessoa colérica fale com ela, ela vai guardar aquilo no coração por anos. E para depois perdoar, e para depois reverter a situação, é complicado.
Então, existem esses 3 temperamentos. É claro que uma pessoa cristã e uma pessoa madura, mesmo depois de ter esses temperamentos, vamos supor, uma pessoa colérica, não cristã, e uma pessoa colérica cristã, vai saber ter o domínio próprio, vai saber se impor com a outra pessoa e falar com a outra pessoa com mais cautela. Ela já vai pensar antes de falar, não que ela vai deixar de ter a opinião dela, mas ela vai pensar, analisar como falar, de que forma se expressar, né? E os melancólicos também cristão e não cristão, os melancólicos não cristãos vai já levar tudo pro coração e chorar e fazer aquele alvoroço e aquele sentimentalismo, né? Mas um melancólico cristão já vai analisar a situação, já não vai levar tudo pro coração, vai analisar, ver qual foi a intenção da pessoa, perdoar, se mesmo uma pessoa não tendo uma boa intenção, ele vai saber perdoar. E os fleumáticos, que nem eu tenho que pensar muito bem, porque muitas das vezes eu fico na minha zona de conforto e não ajo, eu não se imponho, eu não falo o que eu penso, eu não se expresso, eu não mostro atitudes. Então, um fleumático cristão e não cristão também tem que saber lidar. Ó, um fleumático cristão, eu já vou se posicionar mais, vou analisar melhor a situação e vou ter o meu parecer. Agora, um fleumático não cristão vai ficar preguiçoso, vai ficar na dele, vai ficar de boa, não vai ter atitude alguma. E um sanguíneo também.